Boa tarde, estamos iniciando o programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da praia de Copacabana. Hoje eu contei da Avenida Atlântica até a porta da rádio, são 35 passos, quer dizer, eu saio daqui e vou virar à esquerda, 35 passos depois estou de cara com a praia de Copacabana, a mais famosa do planeta. Você sabe que eu estou conversando com a minha convidada, mas daqui a pouco apresento ela. Eu estive em Marrocos, numa cidade, eu cheguei numa cidade chamada Tanger, e a cidade seguinte, que eu fui na mesma hora, chama-se Casablanca. E a principal praia de Casablanca chama-se Copacabana. Praia de Copacabana, onde ficam os melhores hotéis da cidade, da parte assim que dá de frente ao mar, né? Mas antes de eu apresentar a convidada, eu queria fazer um comentário, eu queria já marcar. Nós não temos ainda estabelecido quem exatamente vai ser o convidado da semana que vem, mas vai ter relação com o tema. A minha expectativa era de trazer na semana que vem o ex-presidente do IBGE e eu vou fazer essa entrevista com ele, mas talvez não possa ser no sábado que vem. Queria fazer uma entrevista sobre duas pesquisas que o IBGE ajuda o Ministério da Saúde e vice-versa, que são a Vigitel e a Pense, que é a pesquisa feita com escolares, né? E o Vigitel é uma pesquisa feita por ligações telefônicas. Ambas são riquíssimas em termos de informação. Então a ideia seria, no dia 31, deixa eu voltar um pouquinho atrás, dia 31 de maio, domingo que vem, é o Dia Mundial Sem Tabaco. E então o nosso programa vai ser dia 30 e o tema vai ter relação com isso. Não posso precisar agora quem será o convidado, ou a convidada. A história desse dia 31 de maio é muito cara para nós ativistas da saúde, sobretudo do movimento anti-nicotina, porque marca uma decisão que a Organização Mundial da Saúde tomou, uma decisão absolutamente que revela a preocupação da OMS em relação a esse tema. A Assembleia Mundial da Saúde, em 1987, estabeleceu essa necessidade, criasse um dia específico para globalmente trabalhar-se o tema. Então, imaginem que essa decisão vai fazer no que vem 40 anos, né? Então, há 40 anos que a OMS diz que trabalhar esse tema é importante. E inicialmente, a data foi em abril, e no ano seguinte, a decisão foi de jogar esse dia para o dia 31 de maio. Então, a cada 31 de maio, existe um tema que a OMS elege. Então, nós já vamos aí para quase 40 temas diferentes, mas muitos deles se repetiram. E eu tenho um videozinho que na reedição do nosso programa de hoje, vou colocar o vídeo, que é um vídeo que eu faço a cada ano, que mostra todas as datas desde 1987. Então, todos os temas que foram trazidos, e é um videozinho curto de uns 5 minutos, mas que aponta, e eu agora estou criando, amanhã vou criar esse vídeo atual, de 2026, fazendo menção ao mote desse ano, que mais um alerta, né? São 40 alertas já foram feitos, mas esse é mais um focado na questão da comunicação criminosa que a indústria faz em relação aos dispositivos eletrônicos para fumar e outros dispositivos não eletrônicos, e mascarados como uma questão positiva, né? Você usa o cigarro eletrônico, que isso vai ser melhor, vai reduzir os danos. E para isso, para aumentar o engajamento de jovens, existe um estudo aí americano feito pelo FDA que identificou mais de 15 mil
substâncias diferentes, substâncias que deem sabor, que deem aroma e que também mascarem ali a dificuldade de... A própria nicotina, que é muito poderosa em gerar dependência, mas tem substâncias que aumentam esse poder. A mais conhecida é a amônia, mas não apenas, né? Então, o mote desse ano é desmascarando esses produtos. Então, está dado aí o recado, o nosso programa de sábado que vem vai valorizar, eu não digo celebrar, porque não é, a gente não celebra um descalabro, né? O nicotinismo mata mais de 7 milhões de pessoas por ano, adoece 140 milhões, quer dizer, 20 vezes mais que o número de mortes, e custa 2,4 trilhões de dólares para os países, juntando as 200 nações do planeta. Mas hoje nós estamos recebendo, pela segunda vez, uma pessoa que já é minha amiga e é muito querida, professora Adriana Gioda, que eu já questionei da outra vez, é um nome italiano, né? De que região da Itália mesmo? Eu não me lembro. Você lembra? Piemonte. Piemonte, isso. E a Adriana Gioda esteve aqui da outra vez, não por coincidência, falando sobre o tema do programa de sábado que vem. Nós conversamos sobre os cigarros eletrônicos, porque a professora Gioda, ela é química industrial e ela tem uma vasta formação nessa área e se formou originalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde ela é natural, e ela depois fez a sua pós, né, na UFRJ, num laboratório relacionado à área dela, e depois passou mais de 6 anos nos Estados Unidos. Voltou e foi absorvida pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, e hoje ela coordena o laboratório de Química Atmosférica, que é o LQA da PUC-Rio. Então, depois eu vou, na reedição do programa também, eu vou botar esse @LQA PUC-Rio, que é a página do laboratório no Instagram. Então, nós conversamos daquela vez sobre os cigarros eletrônicos, e porque a PUC tem se debruçado nesse tema e tem analisado as substâncias que estão contidas, sobretudo naquele momento, nos últimos anos, nos líquidos que fazem parte do dispositivo, e analisando os líquidos. E agora eles estão num outro momento, porque hoje você já pode importar os dispositivos, já pode importar mesmo sendo vedado pela Anvisa, mas para efeitos de estudo, de pesquisa, você já pode importar, e aí eles vão começar a estudar o que tem dentro da fumaça, né? E isso vai ser um programa mais para frente, né? Não sei se vai ser a própria professora que virá ou o professor Leone, que foi quem lhe seguiu, né? A nossa entrevista foi com a professora Adriana Gioda, e algumas semanas depois nós recebemos o professor Leone, me fugiu o sobrenome dele. Fragoso. Leone Fragoso, exatamente. Na reedição do programa, vou botar os links para essas duas entrevistas. No final da entrevista com a professora, a gente pensou, vamos fazer um outro programa mais para frente sobre algum tema que te interesse, possa interessar a comunidade aqui da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, e surgiu, como é uma coisa querida dela, surgiu essa questão da poluição atmosférica. Mas você poderia falar da poluição externa, da poluição interna e da poluição atmosférica propriamente dita. E dessa vez ela optou por a gente focar o programa na poluição indoor, na poluição interna. E como sempre, como de hábito, eu peço aos entrevistados que deem o nome do programa,
que para mim vira o norte do programa, né? Aquilo que a pessoa elege para nomear o programa. E aí o título ficou Da Cozinha à Limpeza. Deixa eu ver até que o título é longo. Da Cozinha à Limpeza, a rotina doméstica impacta a saúde. Então, Adriana, quer dizer, eu já te conheço, vários ouvintes, várias pessoas que me seguem já te conhecem, mas muitos podem não te conhecer. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória, melhor dizendo, e nos dissesse o que fez você dar esse título, Da Cozinha à Limpeza, a rotina doméstica impacta a saúde. Fala um pouquinho para os ouvintes primeiro de você. Então, boa tarde. Muito obrigada, Alexandre, novamente Fala lá para a câmera. Pelo convite. Né? É um prazer estar aqui e a gente poder levar trazer esses temas para debate, porque são temas do nosso dia a dia. Né? Não é um tema que fica só dentro da academia, que a gente fica publicando artigos, mas são temas que a gente pode levar esse conhecimento para a sociedade e acho que é para isso muito que a universidade deve ser voltada. Então, Com certeza. Bom, eu sou gaúcha, né? Como eu chego aqui, ele já vê, esse sotaque aí, né? E todo mundo fala. Mas, na verdade, eu sou cariúcha, porque eu já estou aqui já faz quase 20 anos, né? No Rio de Janeiro. Eu sou formada em Química Industrial, tenho mestrado em Química, doutorado em Química. E quando eu vim para o Rio de Janeiro fazer meu doutorado, uma das linhas de pesquisa que me foi oferecida foi a parte de poluição do ar em ambientes fechados, que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia. Então, era uma área que estava despontando no Brasil, assim, fracamente, porque lá fora já se falava muito disso. Então, eu abracei a causa. Isso quando, mais ou menos? Tem que dizer isso, gente? Tem. Não, isso foi no século passado ainda, gente. Não quando você nasceu. Mas... Não, foi no século passado ainda, foi em 1999. Eu acho interessante você... Te cortando rapidamente, é interessante você estar dizendo isso, porque você já era química. Sim, já tinha mestrado, já tinha doutorado. Ia começar o doutorado. E não tinha... ouvido falar disso. Isso. Então, era um tema no Brasil bem novo. Foi em 1999. E esse tema começou a ser estudado pelo meu orientador, professor Francisco Hadler, de Aquino Neto, porque eu tenho grande admiração, da UFRJ, né, do Instituto de Química. Começou a ser estudado em 94, 95 no Brasil. Então, era bem recente. Não tinha quase nada de estudos. Anos. Na verdade, ele foi o laboratório que iniciou esses estudos no Brasil quando eu comecei. Mas, nos Estados Unidos, já havia muitos estudos, né, no hemisfério norte, de certa forma, porque o problema da qualidade do ar começou na década de 1970. Olha como é que é a história, né? No hemisfério norte. Mas por que começou lá? Qual foi o gatilho para começar esse estudo? Então, na década de 70, os que são dessa década, passaram por ela, sabem que a gente teve uma grave crise do petróleo, né? Então, com isso, a energia passou a ser mais cara, né? A gente vê agora, quando a gente tem essas situações de aumento do custo do petróleo, a gente vê que isso impacta diretamente na nossa vida. E não foi diferente naquela época. E lá no hemisfério norte, falo Estados Unidos porque é onde tinha mais estudos e tudo mais, mas no hemisfério norte, eles dependem muito de energia, principalmente por causa daqueles invernos que são muito rigorosos. Então, eles precisam de calefação. E o que aconteceu, então? Eles pensaram assim, então, ao invés de a gente fazer esses edifícios com uma tomada de ar externo grande, a gente vai diminuir essa tomada de ar externo grande, porque daí a gente não precisa de tanta energia para reaquecer, para aquecer esse ar externo que está entrando nas habitações, né, nos edifícios. Então, eles começaram a fazer os prédios que eles chamaram de prédios selados, ou seja, tinha um mínimo de troca de ar interno e externo. Aí, com o tempo, eles começaram a perceber que as pessoas começaram a adoecer. Faltar ao trabalho, ter muita disposição, falta de atenção. Então, começaram a estudar esses sintomas para entender o que era. Então, descobriram que era a qualidade do ar desses ambientes.
né? Então, os ambientes, principalmente, eles se davam conta disso, principalmente nos ambientes de escritórios, né? Que dessas empresas e tudo mais, que tinha muita gente trabalhando. Então, eles começaram a ver que era o ar que estava ruim, porque tinha uma falta, uma troca pequena de ar interno e externo. Então, os poluentes, eles acabavam se concentrando nesses ambientes, ficando com concentrações muito altas e causando problemas de saúde. Não eram problemas que matavam, né? A curto prazo não era, mas eram problemas que incomodavam, como ardência nos olhos, coceira, muita tosse, dor de cabeça, náusea. Então, provavelmente alguma coisa de pele. Pele, sim, pele, né? Então, vários problemas associados. Não era problema que matava, mas incomodava, e as pessoas tinham que se ausentar desses ambientes. Então, né, a preocupação maior foi o quê? A queda de produtividade. Uhum. Então, as pessoas se assentavam, deixavam de trabalhar. Isso. Consequentemente, a produção baixava, os ganhos baixavam, então a preocupação foi maior. A gente brinca que se você quiser mudar alguma coisa, tem que mexer no bolso. Isso, não. E no caso, no bolso do empresário. Do empresário, e foi realmente o que funcionou. E daí eles começaram a ver que essa parte de edifício selado não estava funcionando, e que eles iam ter que refazer esses planos. Em 1982, a Organização Mundial da Saúde, ela considerou, ela levou em conta esses estudos que já tinham sido feitos, e daí ela chamou essa doença de síndrome dos edifícios doentes. Por que dos edifícios? Não eram as pessoas que eram doentes, eram os prédios que estavam doentes. Por quê? Porque quando as pessoas passavam o fim de semana, quando chegava o fim de semana e as pessoas iam para casa, esses sintomas todos diminuíam. Então, eles começaram a perceber que não eram as pessoas, era o prédio que estava doente. Então, com isso, né, a Organização Mundial da Saúde trouxe essa preocupação, né? E daí começaram a fazer muitos estudos, né, em todo o mundo. Mas no Brasil, como era um clima tropical, que não tinha problema de calefação, nunca se deu muita bola, né? E, então, de 1982, só em 1994 que começaram os estudos aqui. Porque, embora a gente não tivesse calefação, a gente tem os edifícios com refrigeração, né? Que também pode ser um problema. Então, a partir de lá, a gente começou os estudos. E, na verdade, eu fiquei um tempo afastada, porque quando eu fiz meu pós-doutorado lá em Porto Rico, né, que é um território americano, eu trabalhei mais com poluição externa, com água de nuvem, água de chuva, toxicologia. E recentemente, faz uns 3 anos, 4 anos que eu voltei, digo, não, eu tenho que pegar de novo essa parte da indoor, né, essa parte indoor. E já há mais tempo ainda, acho que faz uns 10 anos que eu trabalho com estudos com o uso de lenha, né? Eu, como sou gaúcha e lá no sul a gente usa muita lenha, eu achava que o uso de lenha era uma coisa legal, ok, né? A gente não passa sem o nosso querido churrasco do domingo. Agora está um frio enorme lá, que está todo mundo na frente da lareira, né? Meus amigos só ficam postando, mandando fotinha lá em frente da lareira, claro, acompanhado de um bom vinho, que lá também é uma região vinícola e ninguém é de ferro, né? Mas e eu pensava que estava tudo ok. Mas daí eu descobri um outro lado do uso da lenha, que é o uso da lenha em fogo de chão, assim, que eu nem pensei que existisse. Para cozinhar comida. Para cozinhar comida. Aí eu comecei a estudar isso e também achei que isso só acontecia, depois de muito estudo, que só acontecia na África e na Ásia, em países menos desenvolvidos. Aí quando fui pesquisar no Brasil, a gente tem problema de uso de lenha aqui. E é grande. Né? Nesse nosso último levantamento, baseado nos dados do IBGE, em torno ainda de 11 milhões de pessoas ainda usam lenha no Brasil. Claro, agora mesmo a gente submeteu um artigo fazendo essa estratificação de quem usa mais lenha, se são as camadas mais pobres, quem usa... Então, realmente, as camadas mais pobres ainda usam lenha para cozinhar. E as camadas, né, menos, tipo assim, no Rio Grande do Sul, que tem muita churrasqueira, ninguém compra um apartamento no Rio Grande do Sul se não tiver uma churrasqueira embutida. Né? Eu tenho um amigo gaúcho que me disse isso. Você, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós cariocas, eu não me lembro de um apartamento que tenha churrasqueira na frente, não me lembro. E eu já tenho muitos amigos que moram em vários tipos de apartamentos diferentes.
Mas ele disse que lá em Porto Alegre, se não tiver churrasqueira, o apartamento não é vendido. Não é vendido. Em nenhum lugar lá é vendido se não tiver uma churrasqueira embutida, né? Então, são duas realidades bem diferentes. Hoje em dia a gente tem fogões de alta qualidade, né? Os fogões a lenha de alta qualidade, com tiradas enormes, assim, que você não volta a fumaça. Então, a gente tem os dois lados. Tem uma modernidade no fogão a lenha. No fogão a lenha, inclusive. Que a então, fumaça não vai para o ambiente. Não vai para o ambiente. Então, até tem uma empresa que eu conheço, que eu fiz testes, eu fui lá para fazer testes, e realmente o nível da volta da fumaça é praticamente zero. Você não tem uma alteração. Mas isso provavelmente deve ter um custo maior. Exatamente, é isso que eu digo. E quem usa isso... Exatamente. Então, a gente tem os dois lados. A gente tem um uso de lenha em fogões que a gente chama gourmetizados, nas famosas varandas gourmets, né, onde você tem uma tiragem muito boa. E essa fumaça não volta para a pessoa, não volta para dentro de casa. Porque hoje em dia você consegue fazer construções que fazem os cálculos, tudo lá. E essa ventilação é boa e você não tem problema de estar respirando aquela fumaça, que é extremamente tóxica. Mas a gente tem muitas situações em que nós temos a famosa como diz, definição de pobreza energética, em que se usa lenha ainda no seu forma rústica, né? Em fogões rústicos, em fogões, como diz assim, enjambrados, né, que são montados ali de acordo com o que a pessoa tem disponível, e essa pessoa fica o tempo todo respirando essa fumaça. Eu sou pneumologista, né, e além disso estudo nicotina e tabagismo. Então, uma das doenças que muito afeta o pneumologista chama-se DPOC, que é uma sigla relativamente mais moderna, mas que engloba duas doenças bem conhecidas, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. E antigamente, a gente dizia que 90% dos casos de DPOC eram por causa do fumo. E esse número baixou um pouco por causa justamente da poluição e, notadamente, da poluição indoor produzida por forno a lenha. Só que eu tinha uma noção deturpada de que achando que esse nicho tivesse, como você mencionou, em países, em regiões mais pobres da África. E você disse que aqui no Brasil, você citou um número, 11 milhões de pessoas usam. De famílias. Famílias. Pessoas se multiplicam. Multiplica por 3, digamos assim, seria 33 milhões de pessoas, né? 33 milhões expostas diariamente, né? Porque aquilo não é uma coisa eventual de fazer por exemplo, eu de vez em quando faço ou vou a um churrasco a cada 6 meses aqui no Rio, a gente não é tão churrasqueiro quanto vocês, né? Gaúchos. Mas você diz gente que não tem gás em casa para cozinhar. Isso. Ou que não tem. Eu visito muitos lugares assim, quilombos, territórios indígenas. Então, ou não tem, ou custa caro, né? Então, a dificuldade de acesso e o preço é realmente um problema. E eles deixam claro que, em muitas situações, eles preferiam cozinhar a gás, mas o custo é muito alto. Então, esse programa do governo que está trazendo o gás sendo distribuído gratuitamente, vai reduzir bastante essa exposição, porque isso tem um custo para a saúde, né? Sim. Tem um custo para a saúde elevado. A saúde da pessoa e para o financiamento da saúde dos governos. Né? Com certeza. Então, são estratégias que têm que ser feitas, né? Inclusive para a gente atender os objetivos da Agenda de 2030 da ONU, né? Então, das Nações Unidas, desculpe. Quando você fala você colocou o título do programa, não está esgotado o tema da lenha não, mas você colocou o título do programa da cozinha, aí no caso entra a lenha, a limpeza. Então, explica o título. Bom, na verdade, tudo contribui para ter poluição, né? Então, não existe nenhum lugar sem poluição, a poluição do ar, né? Ou por razões
por razões naturais, né, que a gente não tem como controlar, ou por razões, e principalmente antropogênicas, que são as nossas emissões, né, as emissões do dia a dia. Então, eu até esqueci, deveria ter trazido o meu equipamento, que eu tenho um equipamento pequenininho, para a gente medir aqui dentro como é que estaria a qualidade do ar, né. Então, a gente mede as partículas, a famosa aquela partícula de pó, né, que a pessoa limpa. Então, ela limpa ou com espanador ou com pano, daí limpa, depois aquilo ali sobe, desce e cai de novo no mesmo lugar. Então, aquelas partículas que a gente enxerga, está tudo bem. Mas as principais que causam maior problema são as que a gente não enxerga, são as partículas pequenas. E isso tem muito no nosso dia a dia, né? Então, no caso da lenha, quem usa fogão a lenha, né, vai ver. Quando você sente o cheiro de fumaça, é porque você já está respirando as partículas. Tá? Então, o cheiro não é só cheiro. Não é só cheiro, é porque quando você sente o cheiro de fumaça, as partículas já chegaram a seu trato respiratório. Isso a gente já consegue medir. Então, eu boto a queimar, fico com o equipamento na minha mão, e quando eu sentir o cheiro, o equipamento já dá um pico ali, e eu digo assim, tá, então quando eu sentir cheiro é porque já chegou. E esse nível de fumaça vai ser maior ou menor, dependendo da intensidade, da proximidade, da ventilação. Mas fora essa parte, o próprio gás de cozinha, quando você queima, tudo que é combustão, a gente nunca vai ter uma combustão completa, vai ter sempre o que a gente chama de combustão incompleta, que vai gerar subprodutos, que são outros produtos que não o gás carbônico e a água, que seria o esperado. Tá? Então, esses produtos vão estar no seu ambiente, na sua cozinha. Mas espera aí, se eu ligo meu fogão em casa para fazer um café ou cozinhar um arroz, enquanto aquele fogo está rolando ali, está sendo liberado também outras substâncias. Isso. Se a gente usar o fogão, o gás, né, ele vai liberar partículas, só que em concentrações muito baixas comparado com a lenha. Mas ele gera outros componentes gasosos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ver, tem que ter sempre um ambiente bem ventilado, que daí você não tem problema. Porque não vai ter como a gente ter uma combustão e não ter algum tipo de emissão. Né? Então, a ventilação é um fator importante. Mas, obviamente, que o gás ele emite bem menos, né, do que a lenha. Para a saúde, em termos de saúde, seria menos. Quando a gente fala... benéfico. Eu, como estudo tabaco, o tabaco costuma ser utilizado como comparativo para problemas sanitários. Por exemplo, hoje em dia a obesidade é um grande problema e diz assim, é uma coisa tão danosa para a saúde quanto o tabaco. O outro dia foi um outro tema que também a falta de atividade física pode gerar tanto mal quanto o tabaco. Então, o tabaco, como ele é estudado há 100 anos, né, praticamente, tem muita informação, tem muita pesquisa que foi feita e tem muita coisa que está estipulada, está pacificado em relação ao tabaco. Você acabou de dizer que aqui no Brasil a gente começou a estudar poluição indoor em 1994, né, em torno disso. Em 94 já sabia muita coisa sobre tabaco, desde a década de 50. Mas quando a gente fala em poluição, a OMS, inclusive, há 2 anos disse isso, é tão nociva quanto o tabaco, e o tabaco veio para 7 milhões de mortes por ano, e a poluição, em geral, já está sendo referenciada como 7 milhões e meio de mortes por ano. Quando a gente fala essa poluição que o povo leigo fala, a poluição, nós estamos nos referindo exatamente a que poluições e teria como você dar uma gradação para cada uma delas? Assim, vamos dizer que a poluição geral seja 100%. Quantos por cento disso seria da indoor, do exterior e daquela que rompe a camada de ozônio e que muda o clima? Bom, tudo são estimativas, né? Mas a Organização Mundial da Saúde, ela diz que em torno de 7 milhões de pessoas morrem anualmente por causa da poluição do ar, tá? Porque depois tem poluição da água, outros tipos de poluição química, eu estou falando só do ar. Só né? do ar. Só do ar, né? E então, não é isso que se chama, de poluição atmosférica? Isso, porque na verdade nós temos
porque a poluição, nesses 7 milhões, em torno de 3,2 milhões é referente ao indoor. Quase 50%. Então. Quase 50%. Mas qual é o principal poluente que a Organização Mundial da Saúde e todos que usam para referenciar a saúde, eles trabalham? É o material particulado, que são essas partículas finas que a gente está respirando. Né, que é igual da queima do tabaco. Quando você fuma um cigarro, a fumaça tem ali material particulado. E, aliás, só fazendo aqui um parêntese, quando os estudos indoor começaram aqui no Brasil, eles se deram muito em função de que se podia fumar dentro dos ambientes. Então, a gente ia para os ambientes fazer coleta e ainda se podia fumar. Então, a gente pegava muita nicotina quando a gente analisava as amostras, a gente pegava as partículas, isso tudo decorrente do tabaco. Ou seja, a partícula do tabaco que a pessoa está aspirando é praticamente a mesma partícula. Em ambientes fechados? É uma boa pergunta. Eu acho que sim, né? Porque você, no ambiente fechado, você tem uma menor dispersão dessa fumaça. A pessoa está perto. Por exemplo, eu e você aqui em frente. Se você está fumando, eu estou muito próximo de você. E as pessoas que fumam, não fumam. Claro, agora não, isso já está... Depois dessas proibições, acho que com certeza esse número, pelo menos no Brasil, deve cair bastante, né? Dessas proibições de não poder fumar em ambiente fechado. Né? Você sabe que... Mas eu até passaria esses... Porque eu digo assim, esses 3,2 milhões que a OMS atribui a indoor, poderia ser até 4,4 milhões se você pensar em fumo, porque aqui ela está pensando mais em termos de queima de lenha, né? Que esse é o principal problema. Mas ainda a gente tem que falar do resto da cozinha, tá? Eu só comecei pela queima, ainda tem mais coisa por aí. Só fazer um comentário antes da gente passar para esse tema. Houve um movimento nos Estados Unidos de denunciar o risco do fumo em ambientes fechados. E a indústria da nicotina, mais uma vez, cometeu um escape criminoso, que foi o seguinte: eles queriam demonstrar que o fumo passivo não tinha esse poder de gerar doenças. E aí eles foram num prédio, como você bem lembrou, era permitido fumar. Eles foram num prédio, escolheram um andar onde haviam muitos funcionários e dosaram as substâncias tóxicas desse andar, onde era livre fumar e onde se fumava muito, porque antigamente se fumava muito mesmo. Eu sou do tempo que ainda viajava nos aviões fumando, gente, que ia dar um desespero. Aí a indústria o que fez? Dosou esse ar em várias partes do andar e o quantitativo foi muito baixo. E ela usou essa argumentação, essa análise, para dizer, olha, não existe essa história, essa quantidade aqui não pode gerar mal, é ínfima, tem mais na rua, tem mais poluentes do que tinha no prédio e tal. Isso virou um relatório, eles defenderam isso publicamente, depois descobriu-se, mais um crime da indústria, descobriu-se que eles tinham feito aquela pesquisa às 3 horas da manhã, onde não havia nenhum funcionário há mais de 6 horas. Dali, o último tinha saído lá 8 horas da noite, coisa, 7 horas depois é que eles foram fazer a pesquisa, né? Que isso foi uma coisa vergonhosa, mas pouca gente sabe, né? Porque essas coisas, às vezes, os especialistas ficam mais de olho, acompanham tudo, claro. Mas o povão não sabe. O povão que lê aquele relatório lá também não tinha quase nada. Mas depois conseguiu-se proibir o uso de fumo. Mas fala então das outras coisas. Então, mais uma vez, para mostrar como a qualidade do ar é importante, né? Que foi tudo em função disso que se proibiu, né, o uso de cigarro, né, dentro dos ambientes fechados, o que é ótimo, né? Bom, nós temos também os famosos cheirinhos, né? Né? Todo mundo gosta de uma casa limpinha, né? Um produto de beleza. Então, os materiais de higiene e limpeza, eles também estão emitindo. Então, tudo que a gente está cheirando, sentindo aquele cheirinho... não precisa queimar. Não precisa queimar, exatamente. Então, sem ser a queima, a parte de limpeza também emite
muitos daí não seriam partículas, seriam o que a gente chama de compostos orgânicos voláteis, ou seja, seriam gases, como se fosse gases. A gente não enxerga. Compostos orgânicos voláteis que voam, né? Porque ele fica no ar, assim, né? Então, quando a gente abre um vidro de perfume ou um vidro de algum tipo de material de limpeza, a gente sente aquele cheiro, né? Então, aquele cheiro é o desprendimento desses compostos orgânicos voláteis, desses gases que estão ali dentro, né? E que você vai estar respirando. E muitas vezes as pessoas acham que encher a casa de produto de limpeza, daquele cheirinho, é bom, mas não é bom. Muitas pessoas também não se dão conta que aqueles cheirinhos são muitas vezes os causadores de dor de cabeça, de ânsia de vômito. Então, tem vários problemas de saúde, não são problemas que, como eu digo, mata na hora, mas alguns podem ser graves. Por exemplo, um exemplo que todo mundo conhece, eu der aqui. Com que geralmente se limpa o banheiro? Com aquelas águas sanitárias, né, que tem cloro, né? Todo mundo sabe que se colocar muito, você vai se sentir mal. Aquilo ali vem, aquele vapor na sua cara, você passa mal. Então, isso é porque você está respirando uma quantidade enorme desses compostos orgânicos voláteis. E vai te causar mal, sim. E, claro, que isso vai depender muito da sensibilidade das pessoas, né? Uma pessoa é mais sensível, outra é menos sensível, né? Então, isso tem que ter cuidado. Esse negócio... Porque no mercado também tem muitos produtos apelativos. Você está com... sua casa está cheirando a mofo, joga o spray e tal que tira o mofo. Não tira, você está jogando mais componentes ali no ar. E daí você, na verdade, acaba muitas vezes mascarando, né, aquele cheiro e não tirando. Então, você está aumentando a poluição dentro da sua casa. Você como especialista interessado, estudiosa no assunto, como é que você limpa a sua casa? Bom, a minha casa eu só limpo com um pano, água, e quando vai a diarista lá, eu peço para ela não usar nenhum tipo de produto, porque eu realmente fico com dor de cabeça. Então, eu digo assim, aqui em casa você não usa, você só usa realmente se precisar o mínimo possível no banheiro, e no resto da casa tenta só passar um pano com água, que é o correto. Essa é a melhor forma de limpar. Como se limparia a casa? O certo não é nem varrer, porque no momento que você varre, você levanta as partículas e você vai estar respirando, né? Então, o certo é você já passar um pano com água em todas as superfícies. O banheiro, que é sempre mais problemático, então a gente deve realmente usar um produto, né, de limpeza. Mas o que as pessoas têm que fazer também é ler o rótulo. Ninguém lê o rótulo. Então, você pega e, ao invés de colocar a dose sugerida pelo fabricante, você vai lá e vira. Então, isso você está respirando muito mais do que necessário. E para ter enjoo com esse tipo de produto, é muito comum. É enjoo, é náusea. Para chegar a ter enjoo, significa que a quantidade que você absorveu foi muito grande. Exatamente. Né? Exatamente. Então, e sem perceber, porque o cheirinho mascara. É igual os aditivos de aroma e sabor dos cigarros eletrônicos, que eles estão colocando lá justamente para você não perceber a quantidade de nicotina que você está inalando. Né? Exatamente. Então, tudo é, digamos assim, uma jogada de marketing, né, para vender. Então, a gente tem muita... e se a gente for pensar também em uma cadeia maior, todos esses produtos acabam indo para onde, né? Para o ralo, depois eles vão para o rio e depois a gente toma essa água, né? Porque a água que a gente toma, não vou entrar na questão, mas essa água que a gente toma passa por processo de filtração, mas muitos compostos ela não consegue retirar. Sim. Porque então a gente acaba tomando de novo. Então a gente joga no rio e volta. Então isso é uma consciência que a gente precisa ter. Como é que você e o seu departamento acompanharam essa coisa que tomou conta do Brasil nos últimos 15 dias, que foi a história da Anvisa ter dito o seguinte: olha, empresa IP, você vai ter que tirar os lotes tais e tais dos produtos. Não era um tipo de produto só, detergente, sabão líquido e pá, porque encontrou-se pseudomonas. Isso virou um problema político, né? Caiu na rede social e virou tema de debates, e gente, inclusive, bebendo detergente IP, né? Mas como é que vocês entendem essa... Porque a gente nunca ouviu falar tanto de um produto, por exemplo, um lava-louça,
que pudesse fazer mal à saúde, mas vocês sempre tiveram esse entendimento, imagino eu, né? Que não é uma substância amorfa e neutra e indolor, não é? É isso. Nada que a gente use é amorfo, né? A gente pensa isso. Você deve ter lembrado da época do DDT, né? Ou da talidomida. E para falar na minha área dos CFCs, que todos eles inicialmente eram considerados o melhor do mundo. Lembra o que é CFC? O clorofluorocarbono, que é o destruidor da camada de ozônio, né? Então, essas três substâncias químicas, elas eram consideradas assim a salvação do planeta, que eram completamente inofensivas. Tanto que a talidomida era dada para as gestantes, né? E depois a gente viu que teve problemas que ela não era inofensiva. Então, não existe nada que não seja inofensiva. Tudo depende do jeito que a gente usa, né? O modo que a gente usa, o modo que é preparado. E com relação a essa parte do IP, claro que eu acompanhei as notícias, né, que é de interesse, lá do departamento todo mundo acompanhou, mas tudo é possível. E pelo que a gente viu nas reportagens, como era preparado em condições precaríssimas esse produto, então é possível, sempre possível que tenha. E outra coisa, a Anvisa, eu conheço muitas pessoas que trabalham na Anvisa, a gente tem uma proximidade em função dos cigarros eletrônicos ali, que é uma das áreas que a gente trabalha. São técnicos super capacitados, gente. Então, a gente ficar desconfiando dessas agências só piora para nós, né? Então, as agências, elas têm um cuidado enorme antes de publicar qualquer coisa. Elas vão fazer testes de novo, porque o objetivo delas não é prejudicar as empresas, não é levar as empresas à falência, não é que todo mundo perca o emprego, não. O objetivo dela como diz, proteger a população. Então, se elas disseram, se a Anvisa emitiu essa nota, é porque realmente eles devem ter encontrado, porque devem ter feito testes sofisticados. Então, não dá para desacreditar num órgão como a Anvisa. Eu criei 2 hashtags que eu tenho usado sempre que surge alguma coisa referente à vigilância sanitária, que é hashtag na Anvisa eu confio, e a outra hashtag na Anvisa eu acredito. Vamos fazer, Adriano, uma pausa do primeiro para o segundo bloco. O Geraldo vai escolher uma música que fale mal do cigarro e você aproveita e toma uma aguinha que você ainda não bebeu água. Tá Vamos certo. lá, a gente já volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. E chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz.
bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Gente, estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje eu estou tendo um prazer enorme de estar batendo esse papo aqui com a professora Adriana Gioda, da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro. Ela que é coordenadora do Laboratório de Poluição Atmosférica da PUC-Rio, mas, além disso, tem uma vasta experiência, uma formação técnica muito bem feita, uma produção científica imensa. E nós estamos falando hoje sobre poluição, focando um pouquinho mais na questão da poluição interna, que comumente é chamada de poluição indoor, quer dizer, dentro da porta para dentro, né, vamos dizer assim. Nós fizemos um elogio aqui merecido à Anvisa, e agora no intervalo você mencionou que a Anvisa também tem a ver com essa questão que a gente está falando, para além de ter regulado os cigarros eletrônicos. Você estava falando da decisão de 2000, como é que foi? Na verdade, a Anvisa, ela foi ela que deu o pontapé inicial em termos de legislação no Brasil, nessa parte de qualidade do ar de ambientes fechados. Então, em 2000, ela publicou a primeira resolução, que depois foi atualizada em 2013. E atualmente, o ano passado, retrasado, acho que 2024, que ela foi substituída. Então, ela ficou praticamente 20 anos sendo a normativa norteadora dos estudos, né, de ambientes internos, porque, na verdade, esses ambientes públicos, coletivos, eles deveriam fazer, de acordo com a resolução, uma avaliação constante da qualidade do ar, né? Só que, como a gente não tem fiscalização suficiente, acaba que não é feito, né? Mas tem, inclusive, várias empresas que fazem essa avaliação, né? A gente também tem colaboração com empresas para fazer essa parceria, sociedade, empresa, universidade, que eu também acho super importante, né? Então, desde 2000 que a gente tem uma resolução
que norteia E você a disse qualidade que do ar em nesse ambiente. 2003 teve uma outra... Não, em 2013 ela fez uma atualização. Então, e agora, então a Anvisa saiu e deixou para essa resolução passou a ser uma norma técnica. Tá? Então é importante saber que existem normas com relação à qualidade do ar. Vocês dizem que tem uma boa relação com a Anvisa. Eu tenho muitos amigos na Anvisa, porque a Anvisa trabalha com a questão do tabagismo há muitos anos. Tem sido parceira do movimento brasileiro, obviamente do Ministério da Saúde, mas tem sido parceira também dos ativistas, ouve os ativistas, abre espaço para os ativistas se manifestarem, como de sorte, por exemplo, nas audiências públicas e sobre cigarros eletrônicos, sobretudo duas grandes que houve, também abre as portas para os empresários, para os fabricantes, para os defensores dos produtos que estão ali estando sobre a vigência de uma eventual regulação, de regulamentação, né? Então avisa aos nossos colegas da Anvisa, eu como ativista, e você já manifestou isso como acadêmica, né, como uma professora universitária, parabenizamos essa turma, né? Com certeza. Né? Então, o nosso tema principal do programa é a poluição indoor, mas eu não queria perder a oportunidade de estar com você aqui e conversar sobre alguns outros aspectos sobre poluição. Primeiro, eu queria que você citasse, para depois eu fazer uma segunda pergunta, para o povo que é leigo, que ouve muito aquela expressão e até repete, mas não tem a exata noção do que seja. O que é exatamente a camada de ozônio? Bom, aí acho que vai ter que me chamar para um outro bate-papo, né? Rapidamente. Então, na verdade, a camada de ozônio é uma camada que está... na verdade, a atmosfera do nosso planeta, ela se divide em várias camadas. Então, a gente vive na troposfera, que é a camada mais perto da superfície. E acima da troposfera tem a estratosfera, que acima que eu digo é tipo acima de 11 mil quilômetros. Né? Então, se a gente bota aqui 11 quilômetros, desculpe. 11 quilômetros para cima. 11 mil metros. 11 mil metros. E daí, lá tem a camada de ozônio. E o ozônio, então, é o que absorve a radiação ultravioleta que vem do Sol. E ele é super importante porque se essa radiação ultravioleta chegasse até nós não existiríamos. Porque as espécies vivas só saíram de dentro dos rios e lagos para a Terra, para se desenvolver na Terra, depois que foi criada a camada de ozônio. Por quê? Porque é uma radiação tão forte que ela destrói as células. Então, ela destrói, a gente não consegue... Ela, como eu disse, ela reage, ela quebra as moléculas e não deixa... digamos assim, se formar ou causar algum dano, como é o caso do câncer de pele. E como é que foi criada? Você falou, só depois foi criada a camada de ozônio? Na verdade, criada em função de milhares de anos, né? Não foi de uma hora para outra, pela própria natureza, né? Então, é a reação do oxigênio, né? Oxigênio, radiação solar, foi se criando, foi milhares de anos depois. Por quê? Porque precisou ter, no início da formação do nosso planeta, não tinha oxigênio. Só milhares de anos depois que foi ter. Aí, quando teve, ele foi muito usado. Aí, quando sobrou oxigênio, é que ele começou a reagir e formar a camada de ozônio. E nós temos é sabido que nós temos um agro muito forte, uma pecuária muito desenvolvida. E, às vezes, a gente que é leigo, aí eu me enquadro, a gente ouve falar assim, que quer dizer, essa camada de ozônio é protetora, né? Então, se você tem poluentes que rompam a camada, aumenta a entrada do ultravioleta, não é isso? Sim. E a gente ouve falar que a flatulência do gado que libera um gás, e esse gás tem o poder de romper a camada de ozônio. Mas nessa monta, assim, o poder é tanto assim? Não, vamos lá, que aí está tendo uma confusão. Deixa eu explicar. A camada de ozônio, olha, vai ter mais duas, vai marcando aí. A camada de ozônio, ela só é destruída pelos CFCs, que são os clorofluorocarbono, que são aqueles compostos que eram usados na refrigeração. Mas eles já são... Ar-condicionado, geladeira... Isso, porque era isso, porque eles eram completamente, digamos assim, não causavam problemas
para as pessoas. Só que quando eles são liberados, eles atingem a camada de ozônio. Tá? Então, só esses CFCs que são os problemas. Então, antes de você prosseguir, mudou alguma coisa nos eletrodomésticos da nossa casa? Eles não produzem mais? Exato. Então, quando descobriram que era essa a causa, daí todos os países se juntaram, fizeram o protocolo, né, de Montreal, que era para reduzir, né, eliminar esses CFCs. E ele foi eliminado, ele foi substituído por outro componente que agora também está sendo proibido, porque ele afeta as mudanças climáticas. Então, é só os CFCs que acabam, que em princípio, são os principais causadores da destruição da camada de ozônio. Esses outros compostos que você fala, da flatulência do boi, né? O metano, né? O metano, o gás metano. Ele afeta as mudanças, o clima do planeta. Ele aumenta o aquecimento global. Então, cada composto... De que maneira? Cada composto tem uma influência diferente na atmosfera. Então, as partículas, elas são principalmente danosas à saúde. O CO2, ele não causa problema para a saúde, mas ele causa problema para o aquecimento global e para as mudanças climáticas. O metano também não causa danos à saúde. O metano é aquele cheiro podre que tem nos pântanos, quando tem assim, aqueles alagamentos, aquelas coisas. O pecuarista não é afetado pela flatulência do boi que ele cuida. Exatamente, ele não é afetado. O que faz é que esse gás sobe e daí aquece, aumenta os níveis de gases que faz com que aumenta o aquecimento global. É o chamado efeito estufa. Pois é, também tem isso. O efeito estufa, ele é benéfico para o planeta. Se não fosse o efeito estufa, a gente não existiria. Por quê? Porque o efeito estufa faz com que a gente tenha uma temperatura amena. Essa temperatura do planeta é uma temperatura amena devido a esses gases de efeito estufa, que é o CO2, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, principalmente. Então, às vezes, a gente está falando bobagem, né? Você está aumentando o efeito estufa. Na verdade, isso é bom. Não, aí não que está o problema. Quando viu? Tudo tem um limite. O efeito estufa natural, ele é ótimo. O problema é que a gente está aumentando os gases do efeito estufa e, com isso, aumenta a temperatura do planeta. Porque esses gases, eles retêm a temperatura. Passa da proteção contra o frio para ser um aquecimento. Para ser um excesso, um aquecimento. Só que o que acontece quando você faz esse aquecimento? Você desregula todo o clima. Por quê? Porque você está jogando energia dentro do nosso sistema climático. Em alguma parte ele vai explodir. Então, aumenta a temperatura, a gente vê essas chuvaradas todas aí de uma hora para outra. Então, ele desregula a parte climática. Não é bom. Não é bom. Então são duas coisas diferentes. São coisas diferentes. O que está gerando o aquecimento não é necessariamente a menor ou maior permeabilidade da camada de ozônio. Não. É o aumento do efeito estufa. Do gás de efeito estufa, exatamente. E no nosso programa aqui, nós já trouxemos um colega médico da Fundação Oswaldo Cruz, que cuida de doenças, sobretudo ocupacionais, sobretudo na área respiratória, silicose, amianto, enfim. E falamos sobre poluição também nessas áreas, né, de sílica, de asbesto voando naqueles ambientes que usavam coisa de amianto. E um outro colega meu, que é de São Paulo, também estuda poluição, que a partir de folhas das árvores. Ele pega as folhas e analisa como é que estão, se as folhas estão afetadas ou não. A gente fala muito em uma transição energética, porque a queima do combustível fóssil é muito ruim. Essa queima de combustível fóssil, como é que atua nesse equilíbrio aí que você está se referindo? Na verdade, é isso mesmo. Então, a queima de combustível fóssil, ela é problemática para a qualidade do ar e é problemática para o aquecimento global. Por quê? Para a qualidade do ar, porque essa queima, ela não é, como eu disse, ela não é completa. Se fosse completa, ela só liberaria gás carbônico e água. Mas ela não é. Ela gera subprodutos. Um deles é as partículas que eu estava falando, né? Entre vários outros. E esses subprodutos podem gerar a chuva ácida, inclusive, também, né? Que tem gases que está sendo emitido. E gera gás de efeito estufa, que no caso é o CO2. Então, queimando esses combustíveis, a gente está
poluindo e aumentando os níveis de CO2, né, que aumenta o efeito estufa. Você falou agora uma coisa que eu me lembro de semana passada, me mandaram um vídeo da Indonésia. E os pesquisadores lá descobriram uma coisa que eu não tinha a menor ideia de que isso pudesse acontecer. Eles estavam analisando a chuva e encontrando nanopartículas de plástico. Isso. Quer dizer, o plástico que a gente polui aqui embaixo vai para o céu, mistura com a nuvem e cai de volta para a gente. Na verdade... O plástico ele se degrada, né? Então ele vai se degradando porque ele tem que, em algum momento ele vai acabar, só que ele demora muito tempo. Então no momento que ele se degrada, ele vai se quebrando em partículas. E essas partículas vão ser cada vez menores. E essas partículas elas vão para o ar. A partícula, essa de material particulado que eu falei, e essa de microplástico é tudo partícula. Cada uma com as suas funções e coisas, mas é tudo partícula. E essas partículas elas são as responsáveis por formar as gotas de nuvem. Incrível isso. E aí, quando você coleta a chuva, você pode encontrar, porque ela é uma das formadoras, e também, se tiver suspensa no ar e chover, a chuva vai carrear essas partículas. Sim, claro. Eu tô estudando muito a questão do plástico por causa da minha atuação contra o tabaco, que são as guimbas, né, que são feitas de plástico, de acetato de celulose, milhares de microfibras de acetato de celulose. E acabei me ligando a ambientalistas, a ativistas desse meio, aí eu estou trabalhando bastante com plástico, né? Mas você também mencionou, entre as poluições que a gente tem que se preocupar, você falou na poluição das águas. O programa não é sobre poluição das águas, mas não queria perder a oportunidade de perguntar isso e você nos esclarecer um pouco. Como é que nós estamos em termos... Porque a gente que fica pegando as notícias assim, sem ser da área, tem um mercúrio lá no Amazonas e o peixe está comendo de mercúrio por causa do garimpo. E aí as pessoas estão fazendo câncer porque estão comendo peixe que tinha mercúrio. A gente também tem falado dos peixes que têm plástico dentro. Então, estão sendo feitos muitos estudos sobre qual é o que esse plástico vai fazer. Ainda não está bem claro. Sim. Eu já vi vários estudos sobre esse assunto. Ainda não está bem. Se comer o peixe com plástico, você vai ter câncer de pâncreas. Não tem isso bem estabelecido, mas os estudos estão feitos. Eu acho que no máximo daqui a uns 5 anos a gente vai ter um panorama melhor. Tirando essa coisa do mercúrio e do garimpo, o que você chama de poluição das águas? Tirando o plástico também. Bom, a poluição das águas, para onde vai os nossos dejetos todos? Para onde? A gente tem pouco tratamento de esgoto aqui no Brasil, né? Então, tem regiões, na região norte, 94% dos efluentes não são tratados. Então, tudo isso é jogado onde? Nos rios. 94%? 4% não são tratados? Não são tratados. Aqui no Rio, eu não sei de cabeça agora, mas uma grande parte também não é tratada. Por que a Baía de Guanabara é contaminada? Porque principalmente por efluentes domésticos, que a gente chama, né? Que são o famoso esgoto, né? Então, essas águas, nós temos, eu acredito que uns 90% dos nossos rios sejam todos eles contaminados. Né? A gente vê o famoso Tietê, né? Que ele, acho que mal sai, coitadinho, mal nasce e já começa a ser contaminado, né? Tem uns ambientalistas que estudam, por exemplo, coral, né? Os corais dos oceanos, e veem que os corais estão afetados por essa poluição. Sim, a gente joga tudo nos oceanos, né? Então, para falar de plástico, não sei se vocês já ouviram falar daquela ilha que Sim. tem, a Ilha do Pacífico, Sim. né? Que é uma ilha de plástico, né? Que é do tamanho da França, porque todos os plásticos, em função das correntes marinhas, se convergem para lá. Ou seja, todos os nossos plásticos vão para onde? Vão para o rio, que leva para o mar. Uhum. Então, a não ser os rios que nascem em regiões eles nascem, né, na região de mata, logo em seguida eles começam a ser contaminados. E olha que interessante que é isso. Se ao longo de um rio tem várias cidades, a primeira cidade pega a água limpa e faz o quê? Joga o dejeto de volta para o rio.
suja. A outra tem que gastar mais para poder limpar aquele rio que já está contaminado. Aí ela pega, usa, joga para o rio de novo. Então, a última gasta muito mais em saneamento. Porque a gente não trata, a gente deveria tratar muito mais. E esse também é um dos pontos que está sendo cobrado, né? Nossos lixões também acabam contaminando e levando todos esses... Você falou dessa ilha no Pacífico, e tem um outro filme também, que, se não me engano, ele foi numa dessas localizações do Pacífico, do Oceano Pacífico, que é um filme que eu dei o título de Quem vai se responsabilizar pela morte dos albatrozes. Não sei se você já viu esse vídeo. Não vi. É um pesquisador, um ambientalista que também é fotógrafo, né? Então ele ficou lá um período longo documentando. Ele pegava um albatroz morto, né? O albatroz é uma árvore, Sim, uma ave relativamente grande, e ele pegava o albatroz morto e fazia uma abertura assim no abdômen, abria, e estava cheio de plástico dentro. Elas tinham sido mortas por plástico. Aí tinha tampinhas inteiras. Nossa! Né? Um negócio impressionante. Na reedição do programa, eu vou botar o link, e quando acabar o programa aqui eu vou mandar para você. Manda sim. Muito impactante isso. Aí vou descobrir. Ô, Geraldo, bota no meu canal no YouTube aí, se tiver algum monitor disponível, bota quem se responsabiliza pela morte dos albatrozes, só para saber qual é o lugar. Então, já falando de chuva ácida, chuva plástica, poluição das águas, fala um pouquinho do trabalho de vocês, que eu tenho acompanhado o trabalho de vocês da PUC, eu fico encantado. Eu estou ficando encantado, e vocês publicam bastante nas redes sociais. Eu vi outro dia uma moça numa cidade distante daqui, e ela falando de uma pesquisa, que eu agora não vou me lembrar sobre o que era que vocês estavam estudando, uma cidadezinha pequenininha, né? O que vocês têm feito, assim? Porque é muito bacana o que a PUC tem feito, né? A PUC não era, para mim, uma universidade ligada, não era ligada à saúde, porque há pouco tempo não tinha curso de pós-graduação em medicina, mas eu achava a PUC muito ligada assim, à engenharia, né? À informática. E vocês, lá atrás, eu fui muito bem impressionado com a PUC, com a Gisele, que foi inclusive quem me indicou entrevistar você da outra vez, a Gisele Birman. Sim. Tonieto, né? E depois eu comecei a ver o trabalho de vocês, o Leone Fragoso já esteve aqui. O que é isso que vocês estão fazendo Brasil afora? E pesquisas que me parecem muito interessantes. E quando fala no tema, eles estão estudando isso? Como é que eu nunca pensei que isso era para ser estudado? O que vocês têm feito? Você se refere ao departamento de química Isso. ou ao meu laboratório de química? Bom, o departamento de química, ele tem a maioria dos professores, independentes da área, porque tem química orgânica, química analítica, né, química inorgânica, fisicoquímica. Então, a maioria faz pesquisa muito aplicada. Então, aplicada, inclusive, voltada para a saúde. Tem professores lá que trabalham com síntese de diferentes tipos de moléculas para algum fim relacionado com saúde. Tá? Explica para as pessoas o que é pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada é que ela vai ter uma finalidade assim, aplicada, tipo assim, ó, no caso se eles gerarem uma molécula que é de interesse, que mostrou bons resultados, que pode ser um possível medicamento. Então, ele pode negociar com a indústria para a indústria comprar aquela molécula, né, e desenvolver um medicamento. Então, a gente tem muito foco em saúde no próprio departamento. E agora mais ainda porque esse ano foi criado o curso de farmácia, que não tinha ainda, e o curso de farmácia está ligado ao departamento de química. Porque está com farmácia? Começou agora, então o curso de farmácia ele está ligado ao departamento de química, na verdade é coordenado por um professor da química, porque a farmácia envolve muitas áreas da química. Então, por isso que o curso ficou sediado lá no departamento. Então, a gente sempre tem uma preocupação grande com essa parte de saúde. Mas então, vocês vão longe. A gente vai longe, a gente vai longe, a gente se mete mesmo. Não é uma coisa regional, é uma universidade grande, mas só estuda o Rio de Janeiro. Vocês vão lá no Amazonas, no Nordeste. Na verdade, o meu trabalho, eu tenho e agora cada vez mais, né? Eu
Eu fui para o Vale do Javari, né? Semana passada estava lá também, Eu vi avaliando você. a qualidade da água e do ar em aldeias indígenas, porque isso está relacionado com vários problemas de saúde. Então, eu também, em março, eu fui para uma comunidade quilombola, no Recôncavo Baiano, que a gente foi medir exatamente essa as emissões da queima da lenha. Porque esse estudo que eu estou fazendo com a lenha, isso gera políticas públicas. Sim, né? claro. Então, inclusive, o Ministério eu estou em parceria com a Fiocruz, a gente tem um projeto do Ministério da Saúde que a gente está fazendo medidas em diferentes regiões do Brasil com essa exposição à lenha. Então, isso foi muito baseado nos trabalhos que eu fiz no Brasil. Uhum. Então, é bom falar disso, né? Porque isso a gente, como é que eu vou dizer assim, a gente tem ajuda a sociedade, né? A melhorar a qualidade de vida. E inclusive é bom para as pessoas jovens, adolescentes, que estão ainda querendo saber o que vão fazer da vida, o que vão estudar. Isso. Às vezes a ideia que a gente tem lá atrás de química é aquelas fórmulas, né? São fórmulas, são cálculos, enfim, que fica tudo restrito ali, você fica num laboratório fechado com uns tubos de ensaio, né, com as coisas saindo fumaça do tubo colorido. Você achou, Geraldo? Achei. E qual é o local? Eu menciono? Leu a descrição do vídeo, mas enfim. Tá, descrição, vamos ver. Depois eu vou botar o link desse vídeo, que é um vídeo que me impactou muito. Quando eu vi. Então. Pacífico Norte também, né? Mas não diz o nome da ilha, não, né? É no mesmo lugar mesmo. Vou te mandar. Você tem o zap dela, não, né? Depois eu mando para ela, então. Manda para mim, que aí já fica fácil para eu mandar. Assim que acabar o programa, eu coloco e os ouvintes, eu faço isso amanhã, quando eu puder reeditar o programa. Tá bom. Mas eu não queria que a gente encerrasse o programa sem que você tivesse satisfeita em ter abordado tudo que você acha importante. Nós temos ainda 25 minutos de programa. O que a gente não falou que você gostaria de falar? Pensa com calma aí, porque... Eu vou pensando e vou falando, porque, tipo assim, é uma coisa bem importante em termos de poluição, na verdade, a ventilação. Claro. Tá? Então, quando a gente está... por isso que eu disse que se eu tivesse trazido meu equipamento aqui para medir, a gente ia ver aqui no início... Aqui o estúdio não tem janela. Não tem janela. Então, no início, a gente ia estar com os níveis de CO2, né, do gás carbônico, em, digamos, 500, 600, e agora, no final, provavelmente estaria 1.000 e pouco. Por quê? Porque estamos nós três aqui nesse estúdio, sem a troca e respirando. E nós emitimos, né, nós expelimos, né, o gás carbônico, e com isso vai aumentar os níveis. O gás carbônico mata? Não mata, mas já tem estudos, só se fosse em uma quantidade altíssima. Então, dentro do ambiente, assim, a gente não vai ter problema de gás carbônico, por maior que seja o número, com relação à morte. Mas já tem muitos estudos mostrando que os níveis de gás carbônico altos, eles afetam a cognição. Então, você começa a ter um cansaço, começa a ter dor de cabeça, perda de atenção, pode gerar algum tipo de acidente pela falta de concentração, né? Então, se você ficar muito tempo no ambiente fechado, vai ter algum tipo de problema, algum tipo de sintoma que às vezes você nem se dá conta. Daí você sai, respira um arzinho e volta, né? Então, a gente, no Brasil, a gente não tem ainda, ou a maioria dos prédios não tem essa parte da tomada do ar externo. Uhum. Nós estamos aqui fechado com o ar-condicionado ligado. Então, teoricamente, para isso ser correto, a gente deveria ter um buraco na parede ou algo que entrasse o ar novo e renovasse, né? Uhum. Então, a gente não tem isso. Os aparelhos de ar-condicionado não fazem essa... Eu ia dizer, boa pergunta, porque todo mundo acha que os aparelhos de ar-condicionado, tanto o split quanto o ar-condicionado de janela, que eles filtram o ar. Eles não filtram o ar. Esse tipo de equipamento não filtra o ar. Ele nem faz troca interna e externa. Tá? Então, tem que ter uma abertura, alguma coisa que eu não me lembro de ter estado em nenhum lugar com ar-condicionado ligado que tivesse alguma janela ou um buraco, não me lembro. É isso, porque a gente não tem ainda essa política, essa cultura, né? Então, mas se a gente for por exemplo, num shopping que tem o ar-condicionado central, em teoria,
Eles fazem isso, porque o ar-condicionado central ele tem a tomada de interno e externo, que tem que ter, né? E também filtra o ar, porque eles têm filtros mais eficientes do que o ar-condicionado, esses de janela e split. Por que eles têm filtros mais eficientes? Porque eles têm um motor bom, eles têm que ter um motor poderoso. Se a gente bota um filtro eficiente nesses coisas, eles não filtram. Eles não vão conseguir filtrar, vai queimar o motor, porque aquele motor ali vai ter que fazer um esforço enorme para poder filtrar o ar com um filtro pequeno, né? Então, na verdade, esse filtro que tem no ar-condicionado é só para proteger quem? O motor dele, tá? Então, não é para proteger a nossa saúde. Então, é sempre importante, mesmo que você esteja com o ar-condicionado, deixar uma fresta aberta. Outra coisa, dormir com o quarto totalmente fechado. Saiu um estudo recentemente dizendo que a qualidade do sono piora em função do ar-condicionado, do ambiente fechado. A gente até fez um dia, eu e um aluno fizemos um estudo lá mostrando quanto tinha de oxigênio, de CO2 com o quarto fechado e com o quarto aberto. E muda muito, né? Então, se você dorme todo dia naquele ambiente que a gente chama um ambiente tipo viciado, né, que você está respirando o tempo todo o mesmo ar, isso pode não te Mas ter então, sono, o CO2, né, o gás carbônico, ele diminui a cognição quando aumenta, mas em compensação ele altera o sono. Porque ele deve ter algum efeito, né, com relação à qualidade do ar em si. Você não está tendo uma boa qualidade do ar, porque você vai acabar diminuindo o nível de CO2 ali dentro e aumentando o de CO2. Entendi. Né? Então, você vai ter que demorar mais para captar as moléculas de O2, digamos assim, de uma forma mais genética. Tem mais alguma lembrança sua sobre a poluição? Deixa eu falar uma coisa, doutor. Fala, Geraldo. Tem aqueles purificadores de ar. Não tem um negócio assim? Tem. Hoje em dia tem os purificadores de ar, que alguns são eficientes e outros não tanto. Então, eu também trabalho, como falei, eu trabalho em colaboração com empresas lá de São Paulo e eles até fazem esses testes. Então, como a gente está recebendo muito, como diz, produtos da China, né, devido a essa facilidade de importação, né? Muitos produtos deles são bons e outros não são. A gente consegue comprar um sensor para medir a qualidade do ar pequeno, assim, por R$100, R$200. Muitos não são bons, mas pode ser um norteador para tu ter em casa. Para fins de pesquisa não serve, porque a gente precisa de algo mais robusto, né? Então, Mas a gente tem sempre que testar nossos sensores. Vamos dizer que eu comprasse um sensor desse. O que eu detectaria? Assim, eu me debruçar sobre que dados? Depende, tem sensor de CO2, daí você vê se está trocando, se está tendo uma troca boa, interno e externo. Como você vai ver isso? Pelos níveis. Por exemplo, assim, qual é o nível que tem que ter? Tem que ser abaixo de 1.200, digamos assim. Abaixo de 1.200 de CO2 para você estar dentro dessa troca interna e externa. Tá. Então, se estiver acima, você já começa a ter... Está consumindo muito CO2. Exatamente. Você está emitindo muito, você está com o nível de CO2 alto dentro do seu... Eu que estudo tabaco, eu tenho uma preocupação com o CO, né? Sim, o CO... Monóxido de carbono. Bom, aí é outra coisa, porque o CO, ele causa morte, né? Então, essas mortes que ocorrem, muito comum de ocorrer em banheiros que tem o aquecedor dentro do banheiro, aí é o CO. É o monóxido de carbono, não é o dióxido de carbono, não é o gás carbônico, né? Por quê? Porque o CO, ele reage com a nossa hemoglobina, o CO2 não reage. Então, ao invés da nossa hemoglobina pegar o O2, o oxigênio, ela acaba pegando o monóxido de carbono e aí a pessoa morre por asfixia. Na minha formação lá, o professor Rosenberg, lá na década de 80, no livro que eu li, foi ali que eu me ative, que o monóxido de carbono tem uma afinidade maior pela hemoglobina do que o oxigênio em 250 vezes, né? Então não dá para competir, como diz o outro, né? Não dá para competir. O oxigênio vai perder. Vai perder. Então, mais fácil, mais rápido. Por isso que morre, né? E depois morre por asfixia. E mais uma coisa que reforça aquilo que você falou agora há pouquinho, da ventilação. Ventilação é super importante. Então, sempre deixa uma fresta. Tanto que agora, a companhia de gás, né, tem as regras para você não deixar fechado. Você tem toda uma regra para a instalação dos aquecedores, né? Não pode ser mais dentro do banheiro, tem que ser fora. A janela fica... Eles botam uma tranca, um prego ali, que para você não fechar toda a janela, para você não conseguir fechar.
Então, são certos cuidados que minimizam. Então, a ventilação é A importante. gente que viveu... Você é gaúcha de Santa Maria. Eu aqui à distância, mas vivi aquilo, acompanhei diariamente, dei entrevista sobre isso, inclusive, que eu como falava muito sobre poluição, alguns jornalistas me procuraram sobre o incêndio na Boate Kiss, né? Que Sim. é de Santa Maria, não é Sim, isso? sim, é isso. E o que a gente sabe é que no incêndio você pode morrer queimado, mas que muita gente não morreu queimado, Não. morreu com a inalação. Com a inalação de daqueles- gás. Exatamente, porque queimou aquele material que tinha no teto e ele liberou principalmente cianeto, né, além do CO. E o cianeto também causa esse tipo de reação e afeta neurologicamente, né, digamos. É um veneno, né? É um veneno, exatamente, é um veneno. Então, as pessoas que foram intoxicadas com cianeto, muitas delas não conseguiram reverter, né? Principalmente a parte neurológica. E o CO ainda elas conseguiram, algumas conseguiram se sobreviver. Você já saiu de lá há algum tempo, né? Bastante tempo, mas assim, de amigos seus, perderam pessoas próximas? Assim, que foram 250, se não me engano, em torno 252 disso, pessoas. Teve filhos de amigos, né? Porque Isso. Mas filhos de amigos, alguns conhecidos, sim. Alguns morreram, outros conseguiram se salvar, outros deixaram de ir aquele dia porque tinha o ingresso e não foram, sabe? Aquela O anjo coisa. da guarda arrumou um jeito. Isso, o anjo da guarda arrumou um jeito. Mas ali da minha cidade, da região ali. Eu imagino a repercussão, por exemplo, se isso acontecesse no Rio de Janeiro, o impacto ia ser grande. Mas aqui nós temos milhões de habitantes na cidade. Exato, né? exato. Imagina uma cidade menor como Santa Maria. Exatamente, até porque lá, como ela é uma cidade universitária, vem gente de tudo que é lugar. Sim, tem isso também. Então foi E a terra, uma das terras da indústria do tabaco, né? Ah, sim, ali pertinho, que é Santa Cruz. E quanto tempo de distância Santa Maria e Santa Cruz? Eu acho que dá em torno de 2 horas. 2 horas só. Mas Santa Maria também produz, né? Não, Santa Maria não produz. Nem tem fábrica? Não, nem tem fábrica. Eu fazia a ideia que tinha Venâncio Soares. Mais para cima, digamos assim, mais Venâncio Soares, sim. Tá. O que mais que a gente não pode deixar o programa acabar sem falar, Adriana? Olha, são tantas coisas. Falando sobre o público não tá com nenhuma dúvida aí? Não, o público aqui absorve. Fala, o que a gente não pode deixar de falar sobre... Bom, os cuidados, alguns deles você já citou, né? Por exemplo, na sua casa você não usa produto químico para limpar o chão. Em relação a quem não tem como cozinhar sem ser com lenha, qual é o aconselhamento? Mais uma vez, ventilação. Quanto mais aberto você deixar... E é muito difícil, tipo assim, no Rio Grande do Sul, né? Agora que está fazendo um frio enorme. Ninguém consegue deixar a cozinha aberta, nem uma frestinha da janela, né? Então se torna um problema, digamos assim. Você já viveu que temperatura lá? No invernão mesmo? Chega... dificilmente peguei menor que 0, mas 2, 3 graus, 4 graus, sim. Carioca, isso é impensável. Impensável, só em Marte. O nosso operador, Geraldo Rodrigues, também é gaúcho, é de Porto Alegre. Barbaridade, mas lá é frio demais. Mas é de Porto Alegre você? Sou de Porto Alegre. Torcedor do Inter. Sou do Inter também. Senão já ia dar peleia aqui. Eu logo vi que ela é inteligente demais. Dois colorados. Dois colorados aqui, hein? Não, senão ia dar briga. E aí, então a pessoa não tem como, vai ter que ainda, enquanto não chegar o gás, pelo menos de botijão, vai ter que usar a lenha. E aí, não tem, tá frio, como é que faz? Bom, no Rio Grande do Sul ainda tem os fogões, geralmente tem uma boa tiragem. Então, tiragem, né? São fogões comerciais, que tem chaminé, que tem... São muito mais caros que os tradicionais, não? Que os tradicionais como? Os tradicionais que a gente usa aqui a gás.
Eles são muito mais caros? Não, eu não sei, porque acho que tem de diferentes preços, tipo, sei lá, R$1.000, Não e pouco. Não é algo proibitivo. Não é algo dizer. proibitivo. Então, quem puder, né? Quem puder, compra. Seria um fogão com maior tiragem, que você usou a expressão, né? O fogão com tiragem, que eu digo assim, é um fogão que tem chaminé, porque, como eu falei, em muitas regiões faz fogo no chão, então você não tem o chaminé. Ainda tem isso que a pessoa cozinha em casa, mas com a lenha no chão, no terreno. Esse é o problema, dentro Porque de casa. eu vejo o fogo de chão como uma coisa folclórica. Não, claro. Aqueles churrascos. Não, né? isso aí sim, existe como tradicional no Rio Grande do Sul, sim. Tem até mas churrascaria no Rio de Janeiro cujo nome é fogo no chão. É isso, mas isso são, como digo assim, eventos, mas eu estou falando de pessoas pobres. Quando eu falo de fogo de chão, é pessoas pobres. Sim. Que não tem outra forma de cozinhar. Então, elas fazem o fogo no chão, botam 2 pedras em cada lado, botam uma trempe em cima, colocam a panela e o fogo está embaixo. E esse fogo, muitas vezes, é dentro das casas. Dentro das dentro casas, da cozinha, no chão da casa, exatamente. Então, a recomendação que a gente dá é sempre, então, cozinha fora, né? Você que é gaúcho e já viveu isso na culinária, disse que uma comida, quando é feita no fogão de lenha, ela é mais gostosa. É verdade isso? Bom, todo mundo diz, né? Não está certo. Tem alguma explicação? É o tempo de cozimento? Por que talvez porque pega um gostinho um pouco da fumaça da lenha, né? Que o bom, a gente defuma. Defuma. Sai um arroz defumado. Exatamente, sai um feijão mais defumado. A panela geralmente é uma panela de ferro, aí tem... mas realmente, não sei se é... Né, todo mundo que come em comida em fogo de e não é só no Rio Grande do Sul. Eu praticamente nunca comi, mas eu ouço muito falar isso. Né? Isso. Mas que lá no sul o negócio é o lugar. Então tá o fogão ali, esquenta o ambiente, as pessoas estão ali tomando um chimarrão. Todo mundo cheirando aquela fumaça. Todo mundo, aí fica todo mundo feliz. Que perde a cognição, fica todo mundo feliz. No Rio Grande do Sul, no caso... E o chimarrão também. Claro, com certeza. Você tem toda uma coisa afetiva ligando, né? Exato. Também. Mas, tipo assim, no norte, que é o problema da queima de lenha sem esse fogão, é problema de como a gente chama, de falta de acesso, né? Essas pessoas não têm acesso a um fogão melhor. Quer dizer, a medida que o governo federal do momento está tomando de tentar fazer chegar mais gás às casas das pessoas não é uma medida eleitoreira, é uma medida necessária. É uma medida necessária. É uma política pública. É uma política pública importantíssima, super necessária. Porque o investimento que ele está fazendo para levar isso, levar botijão de gás é qualidade de vida. Porque você não está falando, como eu digo, você não está falando em levar botijão de gás para quem já tem um fogão, a lenha gourmet, que já tem gás em casa. É pessoas que cozinham no chão, dentro de casa. Então, você leva a qualidade de vida, você minimiza os custos que o SUS vai ter para tratar aquela doença, que é uma doença tipo cigarro, né? Então, e isso também está, como eu falei antes, relacionado com a Agenda 2030 das Nações Unidas, que é o 7º ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a transição energética. Transição energética, então, é um passo importantíssimo para a transição energética. O gás é o mais adequado? Ainda não é, mas a gente não tem nenhum outro agora melhor. Para chegar nesses lugares que a gente tem nesse Brasilzão, o gás é o melhor, o gás de botijão, porque ele chega até nos lugares mais remotos. Então, isso faz parte da transição energética. Depois a gente tem que pensar adiante o que faz. Mas, nesse momento, é a melhor solução. Voltando rapidamente à poluição das águas, mas aproveitando esse seu relacionamento já manifestado aqui algumas vezes, do seu convívio com os povos originários, né? População indígena. Aquilo que a gente vê, os relatos que a gente vê de fora sobre a contaminação dos rios por derivado do garimpo, rapidamente, você podia falar alguma coisa sobre isso? O que é isso? O garimpo, o mercúrio é usado
exatamente para quê em relação ao ouro, por exemplo? O mercúrio, na verdade, ele é usado para, digamos assim, agarrar o ouro. Ele forma uma amálgama com o ouro. Então, depois, o que acontece? Esse mercúrio é queimado e evapora, e daí você fica só com o ouro. É uma forma de, digamos assim, juntar o ouro. Então, ele é feito isso nos rios. E ele é muito tóxico. Né? E os peixes comem, e os indígenas comem esse peixe com mercúrio. E já tem casos relatados, que eu tenho algumas colegas da Fiocruz que trabalham com essa parte de exposição dos indígenas frente ao garimpo. Depois você me dá o nome de alguma delas para a gente trazer aqui. Mas claro. Aí, continua. E daí esses indígenas comem esses peixes e eles acabam tendo problemas neurológicos, né? Porque o mercúrio causa isso. Então, o mercúrio, inclusive, parou de ser comercializado nos termômetros, né? Sim. Hoje em dia, o nosso termômetro não tem mais mercúrio. As nossas amálgamas dos dentes também não tem mais mercúrio. Lembra que nós que somos do tempo antigo, a gente arrumava as cáries com mercúrio, né? Com a amálgama de mercúrio. Dura muito mais, tanto que eu tenho ainda, acho que fiz criancinha e ainda tenho, né? Mas elas são proibidas totalmente em função da toxicidade. Mesmo que a toxicidade fosse pequeniníssimas doses, mas eram doses tóxicas. Eram doses. Não, e uma coisa interessante que a gente fala, já o fumante passivo, e a quantidade é menor do que o fumante ativo, porque o fumante ativo ele dá 200 tragadas, né? Se ele fumar um maço de cigarro por dia. E o fumante ativo é só naquele momento da exposição. Mas a gente tem uma questão da epigenética, né? Sim. Tem a genética e a epigenética. Às vezes a pessoa tem a genética de ter um câncer de pulmão e não é fumante ativa, e o fumante ativo não tem aquela genética. Né? Então o fumante involuntário se expõe à fumaça, ele vai fazer o câncer e o fumante não vai, né? O fumante ativo, vamos dizer, né? Sim. Se alguém quiser... Deixa eu perguntar uma coisa, rapidamente. Lisoforme. Lisoforme famoso. Eu estou 1 hora aqui tentando lembrar o nome. Lisoforme, ele é melhor. Um pacotinho, uma laranja, frasquinho laranja, que é bactericida. Lisoforme. Coisa para limpeza. Algo a declarar sobre o lisoforme ou não? Ele também tem produto químico ali. Né? Tem, né? Tem até mais do que outro. Pode ter até mais que se mata a bactéria, né? Então tudo tem que ser usado com cautela, conforme a recomendação. O que a gente nunca faz é ler as recomendações do fabricante, né? Porque também é nossa responsabilidade essa parte, né? Eu até dou uma disciplina de segurança química e essa semana estava falando que tem todas as etapas, né? Cada um tem sua responsabilidade. Então, quando chega em você, a responsabilidade do fabricante é informar o que tem e o modo de ser usado. Isso porque foi pactuado, porque a indústria do tabaco, por exemplo, dizia que nicotina não viciava. Então, ela nunca colocou isso nos seus maços de cigarro, por exemplo, olha, esse produto vicia. Nunca colocou, ela negava. Se alguém quiser... convidar você para uma palestra ou uma entrevista em outro local, ou enfim, dar algum tipo de aconselhamento, uma empresa, qual contato você daria? Eu prefiro sempre e-mail, porque daí... Qual é o e-mail? É Agioda, A-G-I-O. A de Adriana e Gioda é o sobrenome. Tudo junto. PUC-Rio.br. Não tem com. PUC-Rio.br. Não tem como, não tem... Não. Tá ótimo. A então, Gioda, você é daquelas pessoas que dá e-mail e responde quando as pessoas mandam. 24 horas, no máximo. Não, eu dou e-mail e respondo. Tem umas pessoas que, curiosamente, dão e-mail, mas não respondem. Não, se me mandar o WhatsApp, eu não respondo. Agora, se me mandar e-mail, eu respondo. É a minha forma mais fácil de chegar a mim pelo e-mail. Nós temos, acho que, 2 minutos para encerrar o programa, não é isso, Geraldo? 1 minuto e 20 segundos. Eu vou usar meus 20 segundos, vou te deixar 1 minuto para você encerrar. Quero te agradecer você ter vindo aqui mais uma vez. Na próxima, vamos falar sobre poluição atmosférica. Combinado? Combinado, estou sempre à disposição. Se vocês não avançarem lá na questão da fumaça do dispositivo eletrônico para fumar. Foi um prazer imenso. Eu sei que você é uma mulher super atribulada e passou uma tarde de sábado aqui que podia estar com a sua família ou na praia. Na praia não, que hoje o tempo não está bom, né? 1 minuto para você encerrar. Qual sugestão que te
o teu coração manda você falar com as pessoas. Bom, mais uma vez, obrigada por estar aqui, por esse convite, Alexandre. Eu fico muito, muito feliz de poder aqui transmitir, não o meu conhecimento, mas transmitir o pouco de conhecimento que eu tenho para ajudar a sociedade. Esse é meu principal lema, é levar o meu conhecimento para a sociedade e ajudar de alguma forma. Então, se alguém quiser que eu dê uma palestra, qualquer tema que esteja dentro do meu conhecimento, será um prazer participar de outra entrevista. Tudo que eu puder levar, ir para uma associação comunitária, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. O seu conhecimento é pequeno e a sua modéstia é imensa. Não, que é isso. Gente, um grande abraço, divulguem o programa, por favor. Bom final de semana para todos. Geraldo, obrigado.